Fala família, boa noite. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Patrick Fournier. O objetivo do nosso canal aqui é falar sobre Vasco, trazer algumas atualizações e resenhar. Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu fiz a minha primeira live também, então você que quer uma opinião diferente, eu te convido a seguir o meu perfil para a gente conseguir trazer uma resenha bacana. E assim, não se surpreenda se você ouvir uma opinião diferente a respeito do Vasco da Gama em relação aos demais jornalistas, torcedores, enfim. Beleza? Então chega de enrolação e vamos lá para a tela do nosso computador para a gente conseguir acompanhar a coletiva do nosso técnico Fernando Diniz. João Guerra, do GE. A minha primeira pergunta, cara, é primeiro te perguntar o que você consegue tirar de positivo dessa derrota, porque já pensando também na Copa do Brasil, logicamente, porque teve essa... Você acabou poupando a maioria dos titulares e também já pensando na próxima temporada, o que você consegue tirar de positivo desses jogadores, quem entrou em campo, já pensando nesse jogo na próxima... os jogos decisivos da Copa do Brasil e principalmente da próxima temporada, porque a gente viu uma derrota, a pior derrota do Vasco nessa edição do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Primeiramente, boa noite. É difícil falar depois de uma derrota de 5-0. Eu acho que não dá para a gente desconsiderar a expulsão que teve no jogo. 19 minutos de jogo, a gente já estava 1-0. Você perde o jogador expulso e no mesmo lance já tomou o segundo gol. O time não é que estava a maioria dos reservas, eram todos, inclusive o goleiro, então não era a maioria, todos reservas e praticamente nenhum titular entrou em campo. Se o Sub-20, inclusive, não tivesse de férias, eu não teria nem trazido para o banco os jogadores que eu trouxe hoje. É uma opção que a gente fez, jogar num campo sintético. A minha primeira pausa aqui para a gente bater um papo é em cima do que o Diniz falou agora. Muitas pessoas estão dizendo que essa fala dele, ela entrega que o Vasco abriu mão do Campeonato Brasileiro. Isso aí, diversos jornalistas estão falando isso e afirmando isso. Cara, assim, vai aqui a opinião de uma pessoa que acompanha o Vasco, só que está cansada de tantas pessoas com objetivos tendenciosos que se dizem vascaínos, mas sempre esperam uma oportunidade ou algo que dá errado para pegar e bater no Pedrinho, no Diniz, no Felipe, não sei quem. Cara, o Vasco merece ser cobrado e muito, muito, muito. Só que uma coisa é você cobrar com o objetivo de melhora e deixar isso claro. Outra coisa é você cobrar tendenciosamente, querendo queimar A, B e C para a torcida. E o que eu vejo hoje no Vasco, muitos setoristas, jornalistas, é que o objetivo é queimar, literalmente, as pessoas com a torcida. Isso é que tá muito ruim. Pensa comigo, uma reta final de Copa do Brasil e alguns jornalistas já estão fazendo o quê? Querendo criar um clima ruim entre a torcida e o clube. Então, assim, as pessoas são tendenciosas, as pessoas são maldosas, e se você não tiver o seu juízo de valor e a sua opinião formada, é bem provável que você acabe sendo levado por algumas questões que as pessoas acabam fazendo de forma tendenciosa. Então, tome cuidado. Veja o teu jogo, faça a tua leitura, tenha o teu entendimento. Mas tenha em mente o seguinte, o Vasco está quebrado, está falido. Ah, mas como é que tá pagando isso, aquilo? Não sei. Da mesma maneira que você e eu compramos diversas coisas ao longo do ano e a gente fala, meu Deus, como é que eu tô pagando isso? Eu não sei explicar. Assim tá acontecendo com o Vasco. Porque a gente tira isso, tira aquilo. A gente não sabe como é que a gente paga, mas a gente paga. Mas não temos dinheiro. Não ganhamos bem. Então, assim, cuidado. Cuidado porque as pessoas são tendenciosas, são oportunistas e temos que ter muito cuidado, tá bom? Então vamos continuar aqui. Sempre é difícil e é um time Vou acelerar que tem uma um pouco, tá, ofensiva pessoal? grande, o Atlético Mineiro, e a gente pode falar da derrota, que é muito dura, a gente podia ter feito um trabalho muito melhor no segundo tempo. A gente veio numa postura no segundo tempo para se defender, achar uma bola de contra-ataque, como o David teve aquela chance, mas a gente podia ter marcado muito melhor do que marcou. A gente foi muito passivo na marcação,
Se assemelhou um pouco o jogo do Independente Del Valle, quando a gente teve o Pitô expulso no primeiro tempo. A gente deixava cruzar, não marcava a área e não pegava rebote. Então foi uma marcação coletiva muito falha. Em relação a jogadores, não dá para você avaliar um jogador só por causa do jogo de hoje. É no somatório, senão você vai acabar cometendo algum tipo de erro. Então essa avaliação ela não vai ser feita só por causa do jogo de hoje. E o que fica para o jogo da Copa do Brasil é que, independente de quem entra em campo, a gente tem que ter um respeito muito grande pela camisa do Vasco e se dedicar ao máximo, independente se é um jogo de final de campeonato, se é um jogo de cumprir tabela, se é um jogo do seu último rodado do Campeonato Brasileiro, se é jogo amistoso, se é jogo treino, a gente tem que se empenhar do primeiro ao último minuto. Diniz, boa noite. Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco. Você falou que houve uma decisão de abandonar esse jogo aqui, não priorizar. Não foi abandonar. Ninguém falou abandonar. Não. Vocês estão vendo a tendência? Como é tendencioso? E o meu objetivo aqui, vejam bem, não é querer proteger ninguém. As derrotas do Vasco passam muito por erros do Diniz, especificamente dele. Mexidas erradas, insistência com alguns jogadores. Meu amigo, tem jogo que você não precisa sair tocando lá de trás. Tem jogo que é de transição rápida, ele entra com o Verratti quando não era para entrar. O Matheus França, eu acho que já deu na mente de todo vascaíno. Só que assim, vocês observam a tendência, e o cálculo lá dentro que foi feito preveu, eu posso dizer assim, não sei se eu tô falando o termo correto, mas viu que a possibilidade do Vasco se classificar para a Sul-Americana mesmo perdendo era alta. Então, meu amigo, eu acho que deveria ter feito o que foi feito. Eu acho que não deveria ter perdido da forma que perdeu, jogando da forma que jogou. E isso foi muito ruim. Mas não se dá do Diniz, se dá pelos jogadores. E é essa leitura que nós precisamos saber fazer. Cara, se o Vasco com o time titular não seria difícil bater o Atlético Mineiro. Imagina com o time reserva. Então a pessoa que criou a expectativa, me desculpa, você se frustrou. Felicidade é expectativa menos realidade. Então você tem que tomar cuidado também com a expectativa que você cria. Mas vamos continuar aqui. Priorizar, assim como o Cruzeiro fez, como ele deve ter feito. Não foi abandonar. Deve ter feito. O jogo feito. foi 5-0, não foi uma condição natural do jogo. A gente jogou com um jogador a menos desde os 19 do primeiro tempo. Então não foi abandonar o jogo. Se a gente joga com o time do jeito que estava, a gente tomou o primeiro gol, o jogo estava mais ou menos equilibrado, o Atlético estava um pouco melhor que a gente. Então ninguém abandonou o jogo. Se não fosse expulso, na minha opinião, ia ser 4. Mas tá bom. Vamos olha lá. Só. Essa Pô, ideia... cara, com todo respeito, cara, olha só. Você que segue o Lineker Beyond, eu te respeito, eu te entendo e compreendo. E entendo ele também. Ele é um cara grande, muito grande na internet, não tenho o que falar. E eu tenho que respeitar a opinião do Lineker também. Mas, Lineker, vai um apelo aqui, cara, de um torcedor. Cobre muito, irmão. Muito. Assim como você tem feito. Só que não faça isso de forma tendenciosa. O Vasco ficou 12 jogos ali aproximadamente sem perder. Isso não mascara a temporada horrível que foi feita pelo Vasco. E nós, torcedores, sabemos disso. Nós sabemos disso. E todo torcedor vai te apoiar. Só que não seja tendencioso. Assim, você foi um cara que acabou sendo tendencioso, mas é a tua opinião, a gente tem que respeitar. Só que, cara, eu sei lá, eu sou um pouco, eu não penso dessa forma, entendeu? Acho que tem que ter respeito. Enfim, né? É a minha opinião a respeito disso. Mas, vamos lá. Você guarda para a sua opinião, né? Senão a gente vai ficar discutindo. A sua opinião eu já sei qual é. A sua opinião é sempre negativa em relação ao Vasco, você espera as coisas acontecerem, vai depois falar. Todo mundo sabe qual é a tua opinião dele. A tua opinião a gente já conhece, se perder a gente já sabe. Tá tudo certo. Então faz a tua pergunta. Cada um tem um perfil e tudo bem. Mas vamos lá, já que minha opinião é tudo tá errado, eu queria que você destacasse algo positivo, então. Vamos mudar minha pergunta? Porque já que nada tá errado, tá tudo certo. O que tá certo? Perder de 5-0 pro Atlético Mineiro, uma camisa como a do Vasco, em um ano que o Vasco já foi humilhado na Venezuela, para clubes muito abaixo, investimento muito abaixo. E o que você pensou sobre a Copa do Brasil? Porque o torcedor, ele dá um ultimato para todo mundo, para a comissão técnica, para o grupo de jogadores e para a diretoria nesse título. Eu queria entender o que vocês estão pensando para essa semifinal. Eu assim, bem tranquilamente, em relação à sua... Assim, olha, eu acho que às vezes não é nem tendencioso. Às vezes, eu acho que não é nem tendencioso. Parece que é algo mais pessoal. Olha só. Parece que é algo mais pessoal do que tendencioso. Parece. Porque o Vasco deu de 6-0 no Santos. O Lineker poderia ter chegado aqui e falado assim, embora a temporada pífia, nenhum jogador imaginava que o Vasco daria de 6-0 no Santos, o Fernando Diniz. Ninguém imaginaria que o Vasco bateria no Inter de 5-1. Isso não maqueia que a temporada do Vasco foi ruim, foi pífia, foi horrível. Só que isso passou por alguns acertos. E não seria importante você observar esses acertos, Diniz, e para em alguns momentos repeti-los?
Porque a gente critica na hora que tem que criticar. Mas na hora que a gente tem que elogiar, a gente elogia. Só que isso tem que ter uma constância. Só que isso precisa ser constante, porque o torcedor do Vasco não aguenta mais essa inconstância. Então eu gostaria de saber o que você tem a dizer a respeito disso. Isso aqui é uma opinião de um jornalista, mas também de um torcedor que veicula tudo aquilo que está referindo-se ao Vasco. Então eu gostaria de saber o que você tem a dizer a respeito disso. Você coloca o cara numa situação de bico e o cara tem que explicar. Então, assim, eu não tô querendo criar polêmica aqui, tá, galera? Se criar, infelizmente, não foi a minha intenção, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Parece que é algo mais pessoal, mas vamos seguir aqui pra gente não perder o foco. Sua aí. opinião em relação ao torcedor, eu não acho que você fala pela torcida. O que eu tenho de resposta da torcida do Vasco, ela é sempre contraditória àquilo que você traz para as entrevistas. Eu não acredito que você é um cara fiel. E o Diniz, ele não tem direito também, assim, eu acho, né? Eu acho que ele não tem que ficar discutindo com o repórter, com o jornalista. Ele tem que responder, porque o jornalista, ele tá ali, teoricamente, representando a torcida. Então ele tinha que responder. A opinião dele pessoal, sei lá, ele grava um vídeo falando sobre isso, ele faz o que ele quiser. Mas eu acho que no momento da coletiva, a torcida quer saber. E aí, o Fernando Diniz, pelo fato da pessoalidade, no meu ponto de vista do Lineker, ele acaba tentando deixar isso claro pra torcida também. Então, acaba perdendo o rumo aí da conversa, enfim. Eu acho que a coletiva foi muito ruim. Eu não acompanho muito a rede social, mas eu saio na rua, a gente encontra as pessoas, algumas coisas chegam pra gente, e a visão que você traz, ela é quase que uma coisa que não representa o torcedor. Não vejo você representar o torcedor do Vasco, muito pelo contrário. Agora, você falar da derrota, eu concordo que você falou assim, que é uma derrota que não pode acontecer, porque isso fica pra história, 5-0, tá todo mundo triste, todo mundo decepcionado, e a gente tem que ter feito um trabalho melhor. O que fica? Fica que tem que aprender, como aprendeu lá na Venezuela. Na Venezuela a gente perdeu, depois melhorou no campeonato, então fica a dor da derrota e tem que aprender com a dor. Melhorou, mas foi muito inconstante, Diniz. É uma derrota que a gente não pode admitir. Nem perder de 1-0, quanto mais perder de 5-0. E isso é uma coisa que eu carrego. E tudo bem, assim, o ultimato da torcida, se eu tiver o ultimato pra mim é todo dia. Eu não trabalho ficar pensando no futuro, me protegendo no futuro. Eu me arrisco, me dedico, já falei mais de uma vez, eu confio muito no torcedor do Vasco, eu gosto do torcedor do Vasco, eu gosto do Pedrinho, continuo tudo uma coisa. O que aconteceu hoje, a mim, e vai acontecer pro time, tem que afetar e a gente pegar e ter mais vontade de fazer as coisas do que a gente teria se não tivesse perdido 5-0. Essa derrota, ela não pode passar inocentemente por ninguém. Isso é uma coisa que a gente, da minha parte, eu já estou fazendo. Eu estou indignado com 5-0. Indignado, completamente indignado. Totalmente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. Então, assim, eu não estou nem um pouco feliz. Muito pelo contrário. E essa indignação os jogadores vão ter que ter. E é isso que eu quero, indignação. A indignação, se você está indignado, eu concordo. Agora, das outras coisas que você vai colocando, acrescentando, para colocar mais fogo, mais álcool na fogueira, isso aí não tem necessidade. Diniz, no início do ano, o Vasco tinha como prioridade... Diniz, mas você principais objetivos do Vasco na muito, temporada Diniz. era vencer a Copa. Me desculpa, Diniz, as suas convicções, elas precisam parar, elas precisam acabar, cara. Você tá prejudicando o Vasco. Você precisa melhorar e largar um pouco essa convicção que você tem enraizada. Às vezes, feijão com arroz bem temperado dá um ótimo almoço. E aí, veja bem, às vezes é o simples que você precisa fazer. Não precisa inventar. Entende? É por isso que a torcida também tá muito chateada com você. Tem jogadores que não deveriam estar jogando e você continua jogando, colocando esses jogadores pra jogar. Por quê? Eu acho que essa era a melhor resposta, era a melhor pergunta. Por que você continua fazendo... Apesar que o Matheus França não jogou, eu tô sendo bem específico. É sobre o Matheus França. Apesar que ele não jogou, né? Mas vamos continuar aqui. A Sul-Americana que você chegou a disputar, sua estreia, inclusive, foi contra o Lanús. Era um dos principais objetivos do Vasco na temporada, principalmente porque entendesse que era um... A minha pergunta é, em qual momento a Copa Sul-Americana pode ter deixado de ter algum peso nessa decisão aí que você teve? Em relação a mim, não aconteceu nada. Acho que ele estava nervoso, pode estar nervoso de ter saído, está nervoso porque ter jogador expulso, nervoso porque... Pode ter alguns motivos para ele estar nervoso na saída, mas comigo... Verrete, olha só, me desculpa. Você não tem direito de estar nervoso. Você deixa o torcedor nervoso quando você entra em campo ultimamente. Você deixa o torcedor estressado quando você entra em campo ultimamente. E pior, quando você percebe que você está cansado e se arrastejando, você não olha para o Diniz e pede para ele te substituir. Você não tem direito de fazer o que você fez. Muito pelo contrário. Você tem que agradecer, porque se é outro técnico, nem te colocava mais para jogar, Verrete. Porque, ultimamente, você tem mais atrapalhado do que ajudado. Então, você não tem direito de fazer o que você fez. Você não tem direito. Me desculpa, não tem. Tá bom? Fica aqui a minha opinião. Ele tá tudo resolvido, não tem nada. Ele era a opção para sair. Nesse...
Eu não tinha muito sentido deixar ele, é um jogador também, que é uma opção clara de entrar, ou até de jogar na Copa do Brasil, então não ia deixar ele Não expor deveria o Zete ser. nesse jogo, Não deveria. um jogador a menos, que a gente ia precisar recuar o time, marcar muito e explorar a velocidade no jogo de hoje. Não tinha muito sentido ele ficar. Essa era a minha visão para ele sair, e ele entendeu isso perfeitamente. Em relação a essa pergunta, Lucas, essa elaboração da pergunta, uma elaboração longa para fazer uma pergunta, que se você tivesse largado a Sul-Americana, ninguém largou a Sul-Americana. Você está indo na linha do que ele perguntou. Ninguém abandonou. A gente veio aqui para tentar ganhar o jogo com o time que a gente veio. Esse time que jogou, ele tem um monte de jogador, foi titular comigo, só comigo. Então não era um time frágil. Não é o time titular, mas não é um abandono. Era oportunidade de eu ver mais desses jogadores entrarem e jogar. Era uma oportunidade, era uma decisão inteligente de não expor os jogadores aqui no gramado sintético. Você não tinha certeza nenhuma se jogasse o jogador. Você acha que os jogadores que vinham para cá jogar estariam com a cabeça totalmente aqui, terá a Copa do Brasil para jogar na quinta-feira? Diniz, olha só. Tem que varrer esses jogadores. Não tem conversa. Tem que varrer. Tem que mandar embora. Não dá mais. Tem alguns jogadores que não dá mais. Me desculpa. Me desculpa, não dá. Aí se a gente vem aqui e perde, esse é o problema. Eu falo isso quando ganha e quando perde. O problema é que vem daí para cá. Se a gente traz o jogador aqui e perde de 1-0, vocês vão estar fazendo outro tipo de questionamento. Mas por que não poupou os jogadores? Por que expôs? E se tivesse vindo alguém aqui, vamos supor que a gente traz o Rayan e machuca o Rayan. Você traz o Léo Jardim e machuca o Léo Jardim. Aí vocês iam estar só depois do acontecido. E aí fica fácil. E vocês devem achar que isso é uma coisa... Ô Diniz, mas olha só. O time jogou mal. Não tem conversa. O jogo foi feio, foi ruim, foi vexatório, foi vergonhoso. Não é por conta da derrota. Porque se perde de 1-0, 2-1, jogando, tentando jogar, se empenhando o máximo, isso é covardor. É por isso que a torcida tá indignada, Diniz. Me desculpa. Isso daí. O time, a não ser que você ache também igual ele, que o time ia perder de 4-0 se não tiver jogador expulso. Ninguém abandona nada. A gente trouxe um time extremamente competitivo para poder enfrentar o Atlético Mineiro aqui. Aí a gente teve, o jogo estava 1-0 pro Atlético, um gol de bola parada, que a nossa linha demorou a sair e deixou, era para o jogador estar impedido, e ficou um jogador lá que deu condição para sair o gol do Atlético Mineiro. Eles tinham chegado um pouco mais que a gente também tinha chegado. Então, Diniz, é falta de treinamento. Na verdade, eu não posso nem falar isso, porque os números mostram que você coloca os jogadores para treinar, mas precisa ser validado, Diniz. Precisa ser validado. Não dá pra toda vez falar a mesma história, não dá. A torcida tá cansada. Eu tô cansado. E o jogo ele ia acontecer dentro de uma normalidade, com as duas equipes, com um jogo muito mais equilibrado do que foi com a expulsão. Então a narrativa é uma narrativa como se a expulsão não tivesse acontecido. Como se na Venezuela também, quando perdeu de 4-0, não tivesse altitude, não tivesse tido expulsão com 10 minutos de jogo. Hoje o Cruzeiro colocou o time reserva na Vila Belmiro, jogou 11 contra 11, perdeu de 3-0. Talvez, usando uma lógica simples, se tivesse jogador expulso com 19 no primeiro tempo, provavelmente ia ser 4, ou 5, ou mais. Essas são opções que a gente tem. E o time está classificado. Então a chance de a gente ficar fora da Sul-Americana não era muito grande. Era uma chance que tinha. Então quando a gente colocou todas essas coisas que eu estou te enumerando, a gente achou melhor poupar os jogadores e não é abandonar. É trazer esse time, acreditar que esse time poderia empatar ou vencer o Atlético. Esse foi o plano que a gente teve. Todo mundo participou do plano. Diniz, você fala sobre o time reserva, tenta valorizar a derrota de alguma forma, tudo bem, mas você usou os titulares também em algumas derrotas nos jogos atrás, então eu acho que esse desequilíbrio dessa derrota para as demais que os titulares também sofreram existe, tá? Então, já que a gente tenta trazer... Qual o desequilíbrio? Eu vou te dar a chance de você falar assim pra gente, que eu quase nunca entendo suas perguntas. Qual que é o desequilíbrio que eu coloquei? Me fala assim pra gente poder entender, pro torcedor entender, que a coletiva não é pra mim nem pra você. Sim. A entrevista é pro torcedor. Então faz uma pergunta pra eu entender o que você tá querendo dizer. Tá, beleza, você acabou de falar para ele que o Cruzeiro foi lá com reserva e perdeu de 3-0, certo? Certo. Aí você falou que se viesse o Rayan aqui, seria diferente? Porque você também perdeu com o Rayan. Ninguém Você falou perdeu isso, com o Coutinho. Não, então, essa hora o Lineker entendeu errado. Ele falou que se talvez viesse o Rayan, viesse alguns jogadores titulares e o Vasco ainda assim tivesse perdido, aí o Lineker mesmo, estaria falando assim, ué, mas por que tu não poupou os jogadores? Foi isso que o Fernando Diniz quis dizer e o Lineker não entendeu. Você tá ouvindo o que eu falei? Eu não falei que se o Rayan tivesse aqui, tinha ganhar o jogo. Eu falei que se o Rayan... Eu falei o contrário do que você tá falando. Você precisa respeitar o torcedor, você. Respeitar no sentido de ouvir e perguntar e informar. Você está desinformando. Eu não falei nada. Eu falei que se o Rayan tivesse vindo aqui, não era garantia que a gente ia ganhar. Ao contrário. A gente poderia ter perdido e o Rayan poderia ter se machucado, ou o Léo Jardim ter se machucado, a gente ia ter uma derrota e ia ter a mesma situação com a Sul-Americana. Foi isso que eu disse. Eu não falei nada do que você está falando, absolutamente nada. Eu falei o contrário do que você está falando. Agora tenta fazer uma pergunta usando o que eu estou dizendo, não aquilo que você está imaginando que eu estou dizendo. Então somos dois confusos, porque você não entende minha pergunta e eu não estou entendendo essa resposta com essa derrota. Mas não tem problema, se você não entender, não tem problema. Eu quero que a torcida entenda. Tá, eu acho que a torcida entenda. Acho que a torcida entende o que eu falo. Tá. Em todos os lugares. Então uma coisa assim que eu consigo fazer é ser claro. Pode fazer sua pergunta. Você condicionou a derrota do Cruzeiro agora aqui pro João por 3-0, porque foi lá jogar com os reservas. Porque pode Acabou de ter sido com os reservas, eu não sei se foi com os reservas. Provavelmente deve ter poupado o time. Ótimo. Você perdeu com os titulares. Também derrotas assim, próximas a isso. Sem problema. Já que a gente está aqui já num debate, eu vou fazer o seguinte, o perfil de tentar representar o torcedor te incomoda, algo do tipo, tem problema, faz o seguinte, eu abro aqui a mão da minha pergunta para você mandar um recado pro torcedor. Gente, que a tá muito mais personalidade... interessado na... Cara, não adianta, é a personalidade do Lineker. Ele é assim mesmo, não adianta. Só que eu acho que fica chato, né, cara? Porque a torcida acaba sentindo isso um pouco, né? E
Eu acho que não é bacana para o clube, né? Como um todo. Um clube que está em reestruturação, um clube que está tentando se reerguer. Tem 20 anos, só que hoje em dia a gente tem observado uma melhoria. Então, assim, é o meu ponto de vista, tá, galera? Mas, vamos lá. Na semifinal da Copa do Brasil do que no nosso debate, por favor. Eu tenho certeza que ele está mais interessado que no nosso debate. Eu estou usando só a tua pergunta para tentar esclarecer para o torcedor. Que eu venho aqui, vou contar um pouco da história, vou aproveitar a tua pergunta, que às vezes você deixa, mas deixa que são importantes mesmo. Eu vou pegar desde o começo. Eu quis vir para o Vasco. Eu gosto de estar no Vasco. Eu gosto do presidente do Vasco. Eu gosto da camisa do Vasco. Eu estou dando a minha vida para ajudar o Vasco. E eu acho que isso o torcedor, de maneira geral, percebe. Eu percebo isso no estádio, eu percebo isso na rua, eu percebo, para usar também a sua narrativa, que é uma narrativa sempre para jogar para baixo, esse mesmo time que perdeu com o Ryan, ganhou de 6-0 do Santos no Morumbi, não teve ninguém expulso. Esse time ganhou de 5 do Inter recentemente. Esse time fez 4 vitórias seguidas, esse time quebrou um recorde negativo, um tabu no Morumbi que não ganhava do São Paulo, acho que há 20 e poucos anos. Esse time, em determinado momento, ele aspirou chegar, pelo menos no G8 e estar para Libertadores. Esse é o mesmo time. E hoje... Ô, Fernando Diniz, mas esse time não tem consistência. Esse time não mostra para o torcedor que nós podemos ter tranquilidade em um campeonato de pontos corrido, onde tem 38 rodadas. Mesmo que ganhe 2, a qualquer momento vocês podem nos surpreender negativamente, tomando 10. Esse mesmo time, ele oscila muito. Com esse mesmo time, tomamos goleada. Então, o problema é essa balança, esse sobe e desce. É isso que é ruim. É isso que coloca você numa situação dessas. Então, precisa ter mais consistência, precisa melhorar. Porque se continuar dessa maneira, você vai continuar passando por situações como essa até o dia em que você saia, né? Então, isso aí não é resposta, tá? Desculpa. É uma derrota que não é igual a outras derrotas, porque a gente jogou com um time totalmente modificado e teve uma expulsão com 19 minutos no primeiro tempo. Isso não tira, eu não estou tirando a importância de você vir perder de 5-0. Isso é uma coisa que todo mundo a gente tem que sentir e sentir muito e está muito indignado. Então, é isso que eu tenho para falar para o torcedor. Quando ganha de 6-0, quando ganhou, você pegar minhas entrevistas, ela não vai ter um teor muito diferente do que eu estou dizendo agora. Porque eu gosto de trabalhar e fazer o melhor que eu posso para os jogadores e para a torcida do Vasco. Eu espero que a gente agora, que esse jogo ajude o Vasco a ficar mais forte para seguir nessa comissão da Copa do Brasil e dar a alegria que a torcida merece. Obrigado, Diniz. Então saia das tuas convicções. Pare com as suas convicções. Porque isso irá te afundar cada vez mais. Diversas pessoas falaram que iria acontecer o que está acontecendo. E, infelizmente, a torcida está muito magoada. Então, você chegou e o Vasco pegou você e colocou você sentado ali para jogar o xadrez representando o clube. E você está mexendo as peças de forma equivocada. O que ganha jogo são pensamentos estratégicos, jogadas estratégicas e uma análise estratégica do jogo. Infelizmente, você está deixando um pouco a desejar. Tá bom, Diniz? A gente precisa que você mude isso. Essa é a opinião de um torcedor aqui, tá bom? Família, obrigado por estar comigo aqui até agora. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa nossa análise aqui, dessa entrevista. E se você não me conhecia ainda, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Segue o nosso canal, deixa o like, deixa o teu comentário aí. E se eu tiver errado em algum ponto, galera, me desculpa. Eu não sou perfeito, eu não vou acertar tudo, é apenas uma opinião. Muitas das vezes não vale a pena discutir, porque opinião, ninguém tem opinião igual. Mas eu conto com a tua opinião, porque isso é o que gera um bom debate, é o que gera uma boa resenha, tá bom? É isso aí, vamos pra cima, e nessa Copa do Brasil aí, se Deus quiser, tomara que o Vasco nos surpreenda mais uma vez, só que de forma positiva, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês e fui!